Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Enquanto você está aí se irritando com todo mundo, perdendo o controle por qualquer besteira, se desgastando emocionalmente com pessoas que nem merecem um segundo do seu tempo, a sua vida está passando e você está deixando escapar pelos dedos as melhores oportunidades de ser feliz, de ser amada, de ser respeitada. E sabe o que é pior? Você está envelhecendo mal, está ficando amarga, está se transformando naquela mulher que ninguém quer por perto, nem você mesma aguenta mais ser quem você é. Isso mesmo que você ouviu. E se você acha que estou sendo dura demais, espera só até o final deste vídeo, porque eu vou te mostrar exatamente como você está sabotando a sua própria felicidade sem nem perceber. Deixa eu te contar uma coisa que acontece todos os dias na vida de milhares de mulheres incríveis, mulheres que poderiam estar vivendo os melhores anos das suas vidas, mas que estão presas numa armadilha emocional devastadora. Você acorda de manhã já irritada porque o seu marido deixou a toalha molhada em cima da cama de novo? Vai tomar café e se irrita porque ele masca muito alto. No trabalho, aquela colega faz um comentário e pronto. Lá vai você remoendo aquilo o dia inteiro, sentindo o sangue ferver, a pressão subir, o coração acelerar. No trânsito, qualquer motorista que te fecha vira motivo para um ataque de fúria. Chega em casa e o seu filho adulto deixou a louça suja na pia e você explode, grita, fala coisas que não queria falar e depois fica lá se sentindo culpada, exausta, esgotada. Você vai dormir cansada, não de trabalhar, mas de brigar, de se irritar, de estar constantemente em guerra com o mundo. E no dia seguinte, o ciclo recomeça. Você se reconhece nisso porque eu aposto que sim. E não é culpa sua ter chegado até aqui, mas é sua responsabilidade sair dessa prisão emocional. E olha, antes de eu continuar, eu preciso que você faça uma coisa por você mesma agora. Se você ainda não está inscrita neste canal, aperta esse botão de inscrição agora, porque o conteúdo que eu trago aqui pode literalmente transformar a sua vida. E eu não estou exagerando. Eu sou psiquiatra, trabalho há décadas ajudando pessoas a entenderem a própria mente, e tudo que eu compartilho aqui vem de anos de estudo, de consultório, de vida real. E deixa um comentário aqui embaixo me contando. Qual foi a última vez que você perdeu a paciência com alguém? Porque quando você escreve, quando você coloca para fora, você já começa o processo de autoconhecimento que vai te libertar dessa raiva toda. Então vai lá, escreve. Eu leio todos os comentários e muitas vezes eu respondo pessoalmente porque eu me importo de verdade com você. Agora vem a parte que vai te dar um frio na barriga, mas que você precisa encarar de frente. Sabe o que acontece quando você continua nesse padrão de irritação constante, de explosões emocionais, de descontrole? Você afasta as pessoas que você mais ama. O seu marido, aquele homem que um dia te olhava com admiração, com desejo, com aquele brilho nos olhos, ele começa a te evitar. Ele passa mais tempo no trabalho, ele arruma desculpas para sair com os amigos, ele prefere ficar no celular do que conversar com você. E não é porque ele não te ama mais, é porque ele não aguenta mais o clima pesado, a tensão constante, a sensação de que tudo que ele faz está errado. E sabe o que é pior? Enquanto você está aí nessa energia negativa, irritada, amarga, reclamando de tudo e de todos, tem outras mulheres por aí, mulheres que talvez nem sejam tão bonitas quanto você, que não têm o seu histórico com ele, mas que estão leves, que estão sorrindo, que estão irradiando paz e tranquilidade. E adivinha para onde a atenção dele começa a se voltar? Pois é, minha querida, a realidade é cruel, mas é real. Homens fogem de mulheres irritadas como o diabo foge da cruz.
Eles não querem drama, eles não querem conflito constante, eles querem paz. E se eles não encontram paz em casa, eles vão buscar em outro lugar. E aí você vai ficar aí sozinha, se perguntando o que aconteceu, onde foi que você errou, por que ele te trocou por outra, sendo que a resposta estava bem na sua frente o tempo todo. E não é só o seu relacionamento amoroso que está em risco, não. Os seus filhos, esses que você ama mais que tudo nessa vida, eles também estão se afastando. Eles não te ligam tanto quanto você gostaria, eles não te procuram para conversar, para pedir conselhos, porque eles sabem que qualquer conversa pode virar uma bronca, uma crítica, um sermão. Você está perdendo a conexão com as pessoas que mais importam na sua vida. As suas amigas também estão se afastando, porque ninguém quer ficar perto de alguém que está sempre reclamando, sempre negativa, sempre irritada. Você está se tornando uma pessoa tóxica. E o pior é que você nem percebe. Você acha que o problema são os outros, que o mundo inteiro está contra você, que as pessoas são chatas, inconvenientes, irritantes. Mas a verdade dolorosa que você precisa encarar é que o problema está em você, na forma como você reage, como você interpreta as situações, como você escolhe responder ao mundo. E se você não mudar isso agora, você vai acordar daqui a alguns anos completamente sozinha, amargurada, cheia de arrependimentos, vendo a vida passar pela janela enquanto as outras mulheres, aquelas que aprenderam a controlar as suas emoções, estão vivendo, amando, sendo felizes. E olha, eu sei que você deve estar pensando, mas Ana Beatriz, você não entende. As pessoas realmente são irritantes. O meu marido realmente faz coisas que me deixam louca. A minha sogra é insuportável. O meu chefe é um idiota. E sabe o que eu te digo? Você tem razão. As pessoas são irritantes mesmo. O mundo é cheio de gente chata, inconveniente, mal educada. Mas sabe qual é a diferença entre você e as mulheres que são felizes, que são admiradas, que são desejadas? Elas aprenderam que não vale a pena gastar energia emocional com coisas que não podem controlar. Elas aprenderam a escolher as suas batalhas. Elas aprenderam que a paz interior é mais valiosa do que ter razão o tempo todo. E, principalmente, elas aprenderam que quando você se irrita com alguém, quem mais sofre é você mesma. O seu marido que deixou a toalha molhada na cama, ele nem lembra mais disso, ele já está lá assistindo o jogo tranquilamente, enquanto você está com a pressão nas alturas, o coração acelerado, a cabeça doendo, perdendo anos de vida por causa de uma toalha molhada. Vale a pena? Claro que não. Mas você continua fazendo isso todos os dias, dezenas de vezes por dia, e está se matando aos poucos. E agora vem a parte que realmente vai te assustar, porque eu não vim aqui para te fazer sentir bem com mentiras açucaradas, eu vim aqui para te dar a verdade crua, aquela que ninguém tem coragem de te falar. Se você não mudar isso agora, se você não aprender a controlar essa irritação, essa raiva constante, você não vai apenas perder o seu marido. Você vai perder a sua saúde, a sua beleza, a sua vitalidade. Porque a raiva envelhece, minha querida. A irritação constante libera cortisol no seu corpo, o hormônio do estresse que destrói o seu colágeno, que te faz engordar, que te dá rugas, que te deixa com aquela cara de amargura que nenhum creme ou procedimento estético consegue disfarçar. Você olha no espelho e vê uma mulher cansada, envelhecida e acha que é a idade, mas não é. É a raiva acumulada, é a irritação constante, é o veneno emocional que você está tomando todos os dias achando que está envenenando os outros. E, enquanto você está aí se destruindo por dentro e por fora, o seu marido, se ele te deixar, vai encontrar uma mulher mais nova? Talvez, mas sabe o que é pior? Ele pode encontrar uma mulher da sua idade, ou até mais velha,
mas que é leve, que é tranquila, que sabe lidar com as frustrações da vida sem transformar tudo em drama. E ele vai olhar para ela e pensar: por que eu não encontrei essa paz antes? E você vai ficar aí sozinha, se culpando, se arrependendo, desejando ter mudado quando ainda era tempo. E tem mais, porque a coisa não para por aí. Quando você está constantemente irritada, você toma decisões ruins. Você fala coisas que não deveria falar, você queima pontes, você destrói relacionamentos que levaram anos para construir em questão de segundos. Você manda aquela mensagem no calor do momento e depois não tem como voltar atrás. Você fala aquelas palavras duras para o seu filho e vê a mágoa nos olhos dele. E mesmo que você peça desculpas, depois a ferida já está feita. Você explode com aquela amiga que estava só tentando te ajudar e ela se afasta, e você perde uma amizade de décadas por causa de um momento de descontrole. E o pior de tudo é que no fundo você sabe que está errada, você sabe que está exagerando, mas você não consegue parar. É como se você fosse uma refém das suas próprias emoções, como se você não tivesse mais controle sobre si mesma. E isso é aterrorizante, porque se você não tem controle sobre você mesma, quem tem? E se você não pode confiar em você mesma para não explodir, para não falar besteira, para não destruir tudo que é importante, como você espera que as outras pessoas confiem em você? Como você espera ser amada, ser respeitada, ser valorizada, se você mesma não consegue se controlar? Agora, respira fundo comigo, porque eu vou te contar uma coisa que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre tudo isso. A irritação, a raiva, esses sentimentos que parecem tão poderosos, tão incontroláveis, eles não são o problema real. Eles são apenas sintomas. Sintomas de algo muito mais profundo que está acontecendo dentro de você. E quando você entende isso, quando você vai na raiz do problema, em vez de ficar só apagando incêndios, aí sim você começa a ter controle de verdade sobre a sua vida emocional. Porque olha só, toda vez que você se irrita com alguém, o que está realmente acontecendo? Você está tendo uma expectativa frustrada. Você esperava que o seu marido se comportasse de um jeito e ele se comportou de outro. Você esperava que aquela pessoa te tratasse com respeito e ela não tratou. Você esperava que o mundo funcionasse de uma determinada forma e ele não funcionou. E aí vem a raiva, que nada mais é do que a sua mente dizendo: isso não deveria estar acontecendo, isso está errado, isso precisa mudar. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. O mundo não tem obrigação nenhuma de atender às suas expectativas. As pessoas não estão aqui para se comportar do jeito que você acha que elas deveriam se comportar. E quanto mais rápido você aceitar isso, quanto mais rápido você soltar essa necessidade de controlar tudo e todos ao seu redor, mais livre você vai ser. Então, a primeira grande lição que eu quero que você grave no seu coração é essa: pare de tentar controlar o incontrolável. Você não pode controlar o que as outras pessoas fazem, o que elas dizem, como elas se comportam. A única coisa que você pode controlar é como você reage a isso. E essa é a diferença entre uma mulher poderosa e uma mulher que é refém das circunstâncias. A mulher poderosa entende que ela sempre tem uma escolha. Sempre. Não importa o que aconteça ao seu redor, você sempre pode escolher como vai reagir. O seu marido deixou a toalha molhada na cama de novo. Você pode escolher se irritar, gritar, brigar, estragar o dia inteiro por causa disso, ou você pode escolher simplesmente tirar a toalha, colocar para secar e seguir com a sua vida. Parece simples demais para ser verdade, né? Mas é exatamente isso. A maioria das coisas que te irritam no dia a dia são pequenas e insignificantes. E você está dando a elas um poder enorme sobre você. Você está deixando que uma toalha molhada, que um comentário bobo,
que um motorista apressado no trânsito roubem a sua paz, a sua alegria, a sua energia. E por quê? Porque você foi condicionado a acreditar que quando algo ruim acontece, você tem que reagir, você tem que se defender, você tem que mostrar que está certa. Mas eu estou aqui para te dizer que você não tem que fazer nada disso. Você pode simplesmente deixar passar. E olha, eu sei que isso não é fácil. Eu sei que você passou a vida inteira reagindo de uma determinada forma e mudar isso requer prática, requer consciência, requer que você esteja presente no momento. Mas é possível e eu vou te ensinar exatamente como fazer isso. A segunda lição fundamental é: aprenda a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Sabe aquele momento em que alguém fala alguma coisa e você já sente o sangue ferver, já sente a raiva subindo, já sente que vai explodir? É exatamente nesse momento que você precisa parar, respirar e criar um espaço. Nem que seja só 3 segundos. Respira fundo, conta até 3 e só então responde. Porque nesse espaço, nessa pausa, você recupera o seu poder. Você sai do modo automático de reação e entra no modo consciente de escolha. E aí você pode se perguntar: isso que eu estou prestes a fazer, isso que eu estou prestes a falar, vai me aproximar da pessoa que eu quero ser ou vai me afastar? Vai resolver o problema ou vai piorar? Vai trazer paz ou vai trazer mais conflito? E na maioria das vezes, quando você faz essa pausa, quando você se dá esse espaço, você percebe que não vale a pena reagir, que é melhor deixar passar, que você tem coisas muito mais importantes para se preocupar. E aqui vai uma verdade que eu aprendi ao longo de décadas trabalhando com a mente humana. A maioria das pessoas não faz as coisas para te irritar. Eu sei que parece que sim, eu sei que parece que o mundo inteiro conspirou para te deixar louca, mas a verdade é que as pessoas estão tão envolvidas com os seus próprios problemas, com as suas próprias vidas, que elas nem pensam em você na maior parte do tempo. Aquele motorista que te fechou no trânsito, ele nem viu você, ele estava pensando nos problemas dele, preocupado com alguma coisa, distraído. Ele não acordou de manhã pensando: hoje eu vou fechar aquela mulher no trânsito só para irritá-la. O seu marido que deixa a toalha molhada na cama. Ele não faz isso para te provocar, ele simplesmente não pensa nisso, não é importante para ele. Ele tem outras coisas na cabeça. E quando você entende isso, quando você percebe que não é pessoal, que não é sobre você, fica muito mais fácil não se irritar. Porque você para de levar tudo para o lado pessoal, você para de achar que o mundo está contra você e você começa a ter compaixão, a entender que todo mundo está fazendo o melhor que pode com os recursos que tem naquele momento. E isso me leva à terceira lição essencial: desenvolva empatia, mas não confunda empatia com ser capaz. Porque, olha, tem uma diferença enorme entre entender o ponto de vista do outro e aceitar qualquer tipo de desrespeito. Empatia é você conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, entender por que ela agiu daquela forma, reconhecer que ela também tem as suas dores, as suas limitações, os seus desafios. Mas isso não significa que você tem que aceitar tudo, que você não pode estabelecer limites, que você não pode dizer não. Pelo contrário, quando você tem empatia de verdade, você consegue estabelecer limites de uma forma muito mais eficaz, porque você não está vindo de um lugar de raiva, de ataque, de defesa. Você está vindo de um lugar de clareza, de firmeza, de respeito por você mesma e pelo outro. Então, se o seu marido continua deixando a toalha molhada na cama, mesmo depois de você ter pedido 1000 vezes para ele não fazer isso, você não precisa gritar, xingar, fazer drama. Você pode simplesmente sentar com ele num momento de calma,
e dizer: olha, eu sei que isso pode parecer bobagem para você, mas para mim é importante e eu preciso que você me respeite nisso. E se mesmo assim ele não mudar, aí você tem que decidir se isso é realmente um problema grande o suficiente para criar conflito ou se você pode simplesmente aceitar que ele é assim e encontrar uma solução prática. Como colocar um gancho do lado da cama para ele pendurar a toalha. Porque, e essa é a quarta lição que vai mudar a sua vida. Você precisa aprender a escolher as suas batalhas. Nem tudo merece a sua energia, nem tudo merece a sua atenção, nem tudo merece que você entre em conflito. Tem coisas que são realmente importantes, que afetam a sua vida de forma significativa, que violam os seus valores fundamentais, e essas sim merecem que você se posicione, que você defenda o seu ponto de vista, que você não aceite. Mas tem milhares de coisas pequenas, insignificantes, que acontecem todos os dias e que você está tratando como se fossem questões de vida ou morte. E aí você está vivendo numa guerra constante, numa tensão permanente, e isso está te destruindo. Então você precisa fazer uma distinção clara. Isso que está me irritando agora é realmente importante. Isso vai importar daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Se a resposta for não, deixa passar. Simplesmente deixa passar. Porque a sua paz, a sua saúde mental, a sua energia são recursos preciosos demais para você ficar desperdiçando com bobagens. E olha, eu quero fazer uma pausa aqui para te perguntar uma coisa. Você está conseguindo absorver tudo isso? Você está realmente prestando atenção ou está só ouvindo de fundo enquanto faz outras coisas? Porque o que eu estou compartilhando com você aqui não é teoria vazia, não é autoajuda barata. É conhecimento real, baseado em neurociência, em psicologia, em anos de experiência clínica. E se você aplicar essas lições na sua vida, eu te garanto que você vai ver mudanças profundas, não só nos seus relacionamentos, mas na sua saúde, na sua aparência, na forma como você se sente em relação a si mesma. Então, presta atenção de verdade, e se você está gostando desse conteúdo, se você está sentindo que isso está fazendo sentido para você, deixa aquele like aí embaixo, porque isso me ajuda a saber que eu estou no caminho certo e que eu estou realmente te ajudando. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, porque às vezes a gente não consegue falar certas verdades para as pessoas que a gente ama. Mas um vídeo pode fazer isso por você. Agora, vamos para a quinta lição, que é uma das mais poderosas e que muita gente não entende. A irritação é um sinal de que você está colocando a sua felicidade nas mãos dos outros. Pensa comigo, quando você se irrita porque alguém não fez o que você esperava, o que você está dizendo, no fundo é que a sua paz depende daquela pessoa se comportar do jeito que você quer. Você está dando o controle da sua vida emocional para fora. Você está dizendo que você só pode ser feliz se as outras pessoas agirem de determinada forma. E isso, minha querida, é uma receita garantida para a infelicidade, porque você nunca vai conseguir controlar as outras pessoas. Nunca. Por mais que você tente, por mais que você brigue, por mais que você manipule, as pessoas vão fazer o que elas querem fazer. Então, a única forma de você ter paz de verdade é trazendo o controle de volta para dentro de você. É decidindo que a sua felicidade não depende de ninguém. Que você pode estar em paz independente de que os outros façam ou deixem de fazer. E isso não é egoísmo? Não é indiferença, é maturidade emocional. É você assumindo a responsabilidade pela sua própria vida. E isso me leva diretamente à sexta lição. Pare de querer mudar as pessoas. Esse é um dos maiores erros que as mulheres cometem, especialmente com os maridos. Você se casa com um homem,
achando que vai mudá-lo, que vai educá-lo, que vai moldá-lo para ser o homem perfeito que você imaginou na sua cabeça. E aí você passa anos tentando, corrigindo, criticando, reclamando, e ele não muda. E você fica frustrada, irritada, ressentida. Mas a verdade é que as pessoas só mudam quando elas querem mudar, quando elas veem um motivo para mudar e não porque você está enchendo o saco delas. Na verdade, quanto mais você tenta mudar alguém, mais essa pessoa resiste, mais ela se fecha, mais ela faz exatamente o oposto do que você quer. Então, para de tentar mudar o seu marido, para de tentar mudar os seus filhos, para de tentar mudar a sua sogra. Aceitei que eles são como são, com todas as suas imperfeições, com todos os seus defeitos. E se tem alguma coisa que você realmente não consegue aceitar, alguma coisa que é inegociável para você, aí você tem que tomar uma decisão. Ou você fica e aceita, ou você vai embora. Mas ficar e viver reclamando, tentando mudar, se irritando constantemente, isso não é uma opção saudável para ninguém. Agora, a 7ª lição é sobre algo que a maioria das pessoas não percebe. A irritação é viciante. Isso mesmo, você pode estar viciada em se irritar. Porque toda vez que você se irrita, que você explode, que você briga, o seu cérebro libera uma descarga de adrenalina, de cortisol, e isso cria uma espécie de rush, uma sensação de energia, de poder. E o seu cérebro começa a associar essa sensação com algo bom, mesmo que você se sinta péssima depois, é como uma droga. E aí você começa a procurar motivos para se irritar, você começa a interpretar tudo de forma negativa, você começa a ver problemas onde não existem só para ter aquela descarga emocional. E isso é extremamente destrutivo, porque você está literalmente programando o seu cérebro para ser infeliz, para estar sempre em estado de alerta, sempre pronta para a briga. Então você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa começar a perceber quando você está procurando motivo para se irritar. Quando você está exagerando uma situação só para justificar a sua raiva. E quando você perceber isso, você para, respira e escolhe conscientemente não entrar nesse padrão. No começo é difícil porque o seu cérebro vai resistir, vai querer aquela descarga de adrenalina. Mas com o tempo, com a prática, você vai reprogramando o seu cérebro para buscar paz em vez de conflito, para buscar soluções em vez de problemas. E aqui está a 8ª lição, que é fundamental. Aprenda a expressar as suas necessidades de forma clara e assertiva, sem agressividade. Porque muitas vezes você se irrita porque você não está comunicando de forma eficaz o que você precisa, o que você quer, o que te incomoda. Você fica esperando que as pessoas adivinhem, que elas percebam sozinhas, e quando elas não percebem, você explode. Mas as pessoas não são adivinhas, minha querida. Se você não fala claramente o que você precisa, como você espera que elas saibam? Então, em vez de acumular, de guardar, de deixar as coisas se acumularem até você explodir, aprende a falar na hora de forma calma, clara e direta. Olha, quando você faz isso, eu me sinto assim, e eu preciso que você faça aquilo. Simples, direto, sem drama, e você vai ver que, na maioria das vezes, quando você se comunica dessa forma, as pessoas te atendem, porque elas nem sabiam que aquilo te incomodava. O problema é que você estava esperando que elas lessem a sua mente e isso nunca funciona. A 9ª lição é sobre algo que eu vejo constantemente no consultório e que destrói relacionamentos: a necessidade de estar sempre certa. Você precisa entender que ter razão
não é mais importante do que ter paz. Tem mulheres que preferem destruir um casamento inteiro só para provar que estavam certas sobre alguma coisa insignificante. É o ego falando mais alto do que o amor, mais alto do que a inteligência emocional. E sabe o que acontece? Você ganha a discussão, mas perde o relacionamento. Você prova que estava certa, mas fica sozinha. Vale a pena? Claro que não. Então, aprende a escolher. Você quer estar certa ou você quer ser feliz? Porque na maioria das vezes você não pode ter os dois. E as mulheres realmente inteligentes, aquelas que têm relacionamentos longos e felizes, elas aprenderam que às vezes é melhor deixar o outro achar que está certo, mesmo quando você sabe que não está. Porque a harmonia do relacionamento é mais importante do que o ego de qualquer um dos dois. E a 10ª lição é sobre perdão, mas não do jeito que você está pensando. Não é sobre perdoar os outros, embora isso também seja importante. É sobre perdoar a si mesma. Perdoar por todas as vezes que você perdeu o controle, que você falou coisas que não deveria, que você magoou pessoas que você ama, porque você não vai conseguir mudar. Você não vai conseguir ser uma pessoa melhor se você está carregando esse peso da culpa, do arrependimento, da vergonha. Você precisa entender que você estava fazendo o melhor que podia naquele momento, com o conhecimento que você tinha, com os recursos emocionais que você tinha, e agora você está aprendendo coisas novas, está se tornando uma pessoa melhor, e isso é o que importa. Então, perdoa a si mesma, solta esse peso e segue em frente. Porque cada dia é uma nova oportunidade de fazer diferente, de ser diferente, de escolher a paz em vez do conflito. E, finalmente, a 11ª lição, que é o segredo que vai juntar tudo. Pratique a gratidão diariamente. Porque é impossível você estar grata e irritada ao mesmo tempo. São emoções que não coexistem. Quando você está focada em tudo que você tem de bom na sua vida, em tudo que está funcionando, em todas as bênçãos que você recebeu, não sobra espaço mental para irritação, para raiva, para o ressentimento. Então, todo dia, de manhã, quando você acorda e à noite antes de dormir, lista pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata. Podem ser coisas grandes, como a sua saúde, a sua família, ou coisas pequenas, como o café quentinho da manhã, o sol entrando pela janela, o abraço do seu neto. E quando você faz isso consistentemente, você vai perceber que a sua mente começa a procurar coisas boas em vez de coisas ruins, começa a focar no que está certo em vez do que está errado. E isso muda tudo. Muda a forma como você vê o mundo, como você vê as pessoas, como você vê a si mesma. Agora, eu sei que você pode estar pensando, Ana Beatriz, isso tudo é muito bonito na teoria, mas na prática, quando eu estou lá no meio da situação, quando alguém me irrita de verdade, eu não consigo lembrar de nada disso, eu simplesmente explodo. E eu entendo perfeitamente, porque mudar padrões de comportamento que você tem há décadas não é fácil, mas é possível. E eu vou te dar agora algumas técnicas práticas, ferramentas concretas que você pode usar no dia a dia para começar a implementar essas lições na sua vida real. A primeira técnica prática é o que eu chamo de técnica do observador. Quando você sentir que está começando a ficar irritada, em vez de se identificar com essa emoção, em vez de pensar eu estou irritada, você vai pensar eu estou observando a irritação. Parece uma diferença pequena, mas é enorme. Porque quando você se identifica com a emoção, você é a emoção, você não tem controle sobre ela. Mas quando você observa a emoção, você cria uma distância, você se coloca numa posição de poder
e aí você pode escolher o que fazer com aquela emoção. Então pratica isso. Sinto a irritação surgindo no meu corpo, sinto o calor subindo, sinto a tensão nos músculos, mas eu não sou a irritação, eu sou aquela que está observando a irritação. E só esse simples exercício mental já te dá muito mais controle. A segunda técnica prática é a respiração consciente. Parece clichê, todo mundo fala sobre respiração, mas a verdade é que funciona, e funciona porque tem base científica. Quando você está irritada, o seu sistema nervoso simpático está ativado. Você está no modo luta ou fuga e o seu córtex pré-frontal, a parte racional do seu cérebro, você literalmente não consegue pensar direito. E a forma mais rápida de desativar esse sistema de alerta e reativar a parte racional do cérebro é através da respiração. Então, quando você sentir irritação chegando, para tudo que você está fazendo, fecha os olhos se possível e respira fundo pelo nariz contando até 4, segura o ar contando até 4, solta pela boca contando até 6, repete isso 3 vezes e você vai sentir o seu corpo relaxar, a sua mente clarear e aí você consegue responder em vez de reagir. A terceira técnica prática é o que eu chamo de reformulação cognitiva. É você pegar aquele pensamento automático que está te deixando irritada e questionar ele, reformular ele. Por exemplo, você pensa, ele deixou a toalha molhada na cama de novo, ele não me respeita, ele não se importa comigo. E aí você para e questiona, será que é verdade que ele não me respeita? Será que ele realmente não se importa comigo? Ou será que ele simplesmente esqueceu? Estava distraído. Qual é a evidência real de que ele não me respeita? E normalmente, quando você faz isso, você percebe que você está exagerando, que você está interpretando a situação de forma muito mais negativa do que ela realmente é. E aí você pode reformular. Ele esqueceu de tirar a toalha da cama, isso é chato, mas não significa que ele não me ama ou não me respeita. Significa apenas que ele é distraído com essas coisas. E veja como muda completamente a sua resposta emocional quando você muda a interpretação. A quarta técnica prática é estabelecer rituais de descompressão. Porque muitas vezes você não está irritada com a pessoa que está na sua frente, você está irritada porque acumulou estresse o dia inteiro e aquela pessoa foi só a gota d'água. Então você precisa criar momentos no seu dia para descarregar esse estresse de forma saudável antes de chegar em casa e descontar em quem você ama. Pode ser uma caminhada depois do trabalho, pode ser 15 minutos de meditação, pode ser ouvir uma música que você gosta no carro antes de entrar em casa, pode ser tomar um banho demorado. O importante é você criar esse ritual, esse momento de transição onde você deixa para trás o estresse do dia e se prepara para estar presente com a sua família, com as pessoas que você ama. A quinta técnica prática é manter um diário de irritações. Eu sei que parece estranho, mas é muito eficaz. Toda vez que você se irritar com alguma coisa, anota, escreve o que aconteceu, como você reagiu e no final da semana você lê tudo e você vai perceber padrões. Você vai perceber que tem certas coisas que te irritam sempre, que tem certas situações que são gatilhos para você, e quando você identifica esses padrões, você pode trabalhar neles de forma específica. Você pode se preparar mentalmente para quando essas situações acontecerem de novo, você pode criar estratégias para lidar com elas de forma diferente, e você também vai perceber quando você lê no final da semana que muitas das coisas que te irritaram eram bobas, insignificantes, e você vai até rir de si mesmo por ter dado tanta importância para aquilo. A sexta técnica prática é usar o poder das afirmações positivas. Todo dia, de manhã,
Antes de sair de casa, você vai olhar no espelho e dizer para si mesma: hoje eu escolho a paz, hoje eu escolho responder com calma, hoje eu escolho não deixar que as pequenas coisas me tirem do centro. Parece bobagem, parece autoajuda barata, mas a verdade é que o seu cérebro acredita no que você fala para ele repetidamente. Então, se você passa o dia inteiro falando para si mesma que tudo te irrita, que as pessoas são chatas, que o mundo está contra você, o seu cérebro vai procurar evidências para confirmar isso. Mas se você começa o dia dizendo que você escolhe a paz, que você é forte o suficiente para não se deixar abalar por bobagens, o seu cérebro vai te ajudar a encontrar formas de fazer isso acontecer. A 7ª técnica prática é a técnica da perspectiva. Quando alguma coisa te irritar, para e pergunta para si mesma: isso vai importar daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês? Na maioria das vezes a resposta é não. E quando você percebe isso, quando você coloca as coisas em perspectiva, fica muito mais fácil deixar passar, porque você percebe que está dando importância demais para coisas que são temporárias, insignificantes e que não merecem roubar a sua paz. A 8ª técnica prática é cultivar o senso de humor. Aprende a rir das situações, a rir de si mesma, a não levar tudo tão a sério. A vida é curta demais para você passar o tempo todo brava, irritada, em conflito. Tem coisas que são engraçadas, mesmo quando são irritantes. O seu marido esqueceu de comprar o pão de novo. Em vez de brigar, faz uma piada, ri da situação, transforma aquilo em algo leve. E você vai ver que quando você muda a energia, quando você traz leveza para a situação, a outra pessoa também muda. E o que poderia virar uma briga, vira um momento de conexão, de cumplicidade. A 9ª técnica prática é praticar a compaixão ativa. E em vez de só sentir compaixão, você age com compaixão. Quando alguém fizer alguma coisa que normalmente te irritaria, para aí pensa, o que essa pessoa pode estar passando? Que dificuldades ela pode estar enfrentando? E então age com gentileza, com compreensão, mesmo que você não esteja sentindo isso, porque tem uma coisa interessante sobre emoções. Quando você age como se estivesse sentindo uma emoção, o seu cérebro começa a produzir essa emoção de verdade. Então, se você age com compaixão, mesmo que inicialmente seja forçado, logo você vai começar a sentir compaixão de verdade. E isso muda completamente a dinâmica da interação. A 10ª técnica prática é estabelecer limites claros, mas com amor. Porque, olha, não se irritar com as pessoas não significa que você tem que aceitar tudo, que você não pode dizer não, que você tem que ser capacho. Significa que você estabelece os seus limites de forma clara, firme, mas sem agressividade, sem raiva. Você pode dizer não. Você pode dizer isso não funciona para mim. Você pode dizer eu preciso que você respeite isso, mas você faz isso de um lugar de calma, de clareza, não de um lugar de explosão emocional. E quando você faz isso, as pessoas te respeitam muito mais, porque elas veem que você está falando sério, que você não está só fazendo drama, você está realmente estabelecendo um limite importante para você. E a 11ª técnica prática que fecha tudo com chave de ouro é criar uma rede de apoio. Porque você não precisa fazer isso sozinha. Você não precisa ser perfeita, você não precisa nunca mais se irritar. Você é humana, você vai ter dias ruins, você vai ter momentos em que vai perder o controle. E tudo bem, o importante é que você tenha pessoas ao seu redor que te apoiam, que te entendem, que te ajudam a voltar para o centro quando você sair dele. Pode ser uma amiga, pode ser um terapeuta,
pode ser um grupo de apoio, pode ser essa comunidade aqui do canal. O importante é que você não está sozinha nessa jornada e que você pode pedir ajuda quando precisar. Agora, eu quero que você pare por um momento e pense em tudo que a gente conversou até aqui. Pensa em quantas vezes você já perdeu momentos preciosos com as pessoas que você ama porque você estava irritada, porque você estava brava por alguma bobagem. Pensa em quantas brigas você já teve que poderiam ter sido evitadas se você tivesse esse conhecimento, essas ferramentas. Pensa em como a sua vida seria diferente se você conseguisse manter a paz interior, independentemente do que está acontecendo ao seu redor. E agora pensa que isso é possível, que isso está ao seu alcance, que você pode começar hoje mesmo a fazer diferente. Porque, olha, eu não estou aqui te vendendo uma fantasia. Eu não estou dizendo que você vai virar uma santa, que você nunca mais vai se irritar, que tudo vai ser perfeito. A vida é difícil, as pessoas são complicadas e você vai ter dias ruins. Mas o que eu estou te dizendo é que você pode desenvolver a habilidade de não deixar que essas dificuldades te controlem, de não deixar que a irritação destrua os seus relacionamentos, a sua saúde, a sua felicidade. Você pode aprender a ser aquela mulher que as pessoas admiram, que irradia paz, que tem relacionamentos saudáveis, que envelhece bem porque não está carregando o peso da raiva e do ressentimento. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Quando você muda, quando você se torna essa versão melhor de si mesma, você não muda só a sua vida, você muda a vida de todas as pessoas ao seu redor. O seu marido vai se sentir mais relaxado perto de você, vai querer passar mais tempo com você, vai te olhar com aquele brilho nos olhos de novo. Os seus filhos vão se abrir mais com você, vão procurar a sua companhia, vão querer a sua opinião. As suas amigas vão te procurar porque está perto de você. É bom, é leve, é gostoso. Você vai se tornar aquela pessoa que todo mundo quer por perto. Porque você traz paz em vez de conflito, você traz soluções em vez de problemas, você traz luz em vez de escuridão. E olha, eu sei que tem mulheres assistindo isso agora e pensando, mas Ana Beatriz, você não entende, o meu caso é diferente. O meu marido é realmente impossível. A minha vida é realmente muito difícil. E sabe o que eu te digo? Pode ser que o seu caso seja realmente mais difícil, pode ser que você esteja enfrentando situações muito complicadas, mas mesmo assim, mesmo nas piores circunstâncias, você ainda tem o poder de escolher como você vai reagir. Você ainda tem o poder de manter a sua paz interior. E às vezes, quando você muda a sua energia, quando você para de reagir da forma que sempre reagiu, a dinâmica toda muda. As pessoas ao seu redor começam a mudar também, porque elas não estão mais recebendo aquela energia de conflito, aquela provocação, aquela irritação constante. E tem outra coisa importante que eu preciso te dizer. Se você está num relacionamento onde você é constantemente desrespeitada, onde você é abusada, emocional ou fisicamente, não se irritar não significa que você tem que ficar. Significa que você pode sair, pode tomar a decisão de se afastar, mas você faz isso de um lugar de clareza, de força, não de um lugar de explosão emocional. Você faz isso porque você se respeita, porque você sabe que merece coisa melhor, não porque você está com raiva. E essa é uma diferença enorme, porque decisões tomadas com raiva normalmente são decisões ruins, mas decisões tomadas com clareza, mesmo que sejam difíceis, normalmente são as certas. Agora eu quero falar sobre uma coisa que muitas mulheres não percebem: a irritação constante está te deixando menos atraente. E eu não estou falando só de aparência física, embora isso também seja verdade,
Porque a raiva envelhece, a tensão constante cria rugas, deixa o seu rosto duro, tira o seu brilho, mas eu estou falando principalmente de energia. Quando você está sempre irritada, sempre reclamando, sempre negativa, a sua energia fica pesada, densa, e as pessoas sentem isso. Elas não querem ficar perto de você, não porque você não é uma boa pessoa, mas porque a sua energia é cansativa, é dreno, é exaustiva, e isso afeta todos os aspectos da sua vida. Afeta os seus relacionamentos, afeta as suas oportunidades profissionais, afeta até a forma como estranhos te tratam na rua. Porque as pessoas respondem à energia que você emite. Então, quando você aprende a não se irritar, quando você aprende a manter a paz interior, você não está só melhorando a sua saúde mental, você está se tornando mais atraente, mais magnética, mais irresistível. As pessoas vão querer estar perto de você, vão querer fazer coisas por você, vão te tratar melhor. E isso não é manipulação, não é fingimento, é simplesmente a forma como o mundo funciona. Nós somos atraídos por pessoas que nos fazem sentir bem, que nos trazem paz, que nos fazem rir. E nós evitamos pessoas que nos fazem sentir mal, que nos trazem conflito, que nos deixam tensos. E olha, eu quero te contar uma coisa que eu vejo muito no consultório. Mulheres que passam anos reclamando do marido, dizendo que ele não presta, que ele não faz nada certo, que ele é preguiçoso, irresponsável e por aí vai. E aí, quando esse marido finalmente vai embora, quando ele encontra outra mulher, essas mesmas mulheres ficam chocadas ao ver que ele mudou, que com outra ele é atencioso, carinhoso, prestativo, e elas pensam: mas como? Ele nunca foi assim comigo. E a verdade dura que ninguém quer ouvir, é que ele sempre teve esse potencial. Mas a energia que você estava emitindo, a forma como você estava tratando ele, a irritação constante, as críticas, os ataques, e tudo isso fazia com que ele se fechasse, se defendesse, se afastasse. E com a outra mulher que o trata com respeito, com admiração, com leveza, ele se abre, ele floresce, ele se torna a melhor versão dele mesmo. E eu não estou dizendo que é culpa sua. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa. Eu estou apenas te mostrando como a dinâmica funciona. Porque se você quer ter um relacionamento bom, se você quer que o seu marido seja aquele homem maravilhoso que você sabe que ele pode ser, você precisa criar o ambiente emocional para que isso aconteça, e esse ambiente não é feito de críticas, de cobranças, de irritação constante. É feito de respeito, de admiração, de leveza, de humor, de companheirismo. E isso não significa que você tem que ser perfeita, que você nunca pode reclamar, que você tem que engolir tudo. Isso significa que você escolhe as suas batalhas, que você comunica as suas necessidades de forma eficaz, que você estabelece limites claros, mas que você faz tudo isso mantendo a sua paz interior sem se deixar dominar pela irritação, pela raiva, pelo ressentimento. Porque no final das contas, quem mais sofre quando você está irritada é você mesma. Seu marido pode até ficar chateado por alguns minutos, mas depois ele esquece e segue a vida dele. Mas você fica lá, remoendo, com a pressão alta, com o coração acelerado, com dor de cabeça, perdendo sono, envelhecendo precocemente. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de você mesma, aprende a não se irritar. Não pelas outras pessoas, mas por você. Porque você merece paz, você merece tranquilidade, você merece envelhecer com graça, com beleza, com leveza. Você merece ter relacionamentos saudáveis, cheios de amor, de cumplicidade, de alegria. Você merece ser admirada, ser desejada, ser respeitada. E tudo isso está ao seu alcance, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa trabalhar
em si mesma, você precisa desenvolver essas habilidades, você precisa praticar todos os dias. E olha, eu não vou te enganar dizendo que é fácil. Não é. Mudar padrões de comportamento que você tem há décadas é um dos trabalhos mais difíceis que existe. Você vai ter recaídas, você vai ter dias em que vai perder o controle, em que vai fazer tudo errado. E tudo bem. O importante é que você não desiste, que você continua tentando, que você aprende com os erros e faz melhor na próxima vez. Porque cada vez que você consegue não se irritar numa situação em que normalmente você se irritaria, você está reprogramando o seu cérebro. Você está criando novos caminhos neurais, você está se tornando uma pessoa diferente. E tem uma coisa linda que acontece quando você começa essa jornada. Você começa a se respeitar mais. Porque toda vez que você escolhe a paz em vez do conflito, toda vez que você escolhe responder em vez de reagir, toda vez que você escolhe a maturidade em vez do drama, você está provando para si mesma que você é forte, que você tem controle, que você é maior do que as suas emoções, e isso constrói autoestima, constrói autoconfiança, te faz sentir poderosa de verdade. Não aquele poder falso de gritar mais alto, de ter a última palavra, de provar que você está certa, mas o poder real, aquele que vem de dentro, aquele que ninguém pode tirar de você. E quando você tem esse poder, quando você tem essa paz interior, você se torna imparável. Porque você não depende mais de nada externo para se sentir bem, para se sentir feliz. Você carrega a sua paz dentro de você e ninguém, nenhuma situação, nenhuma circunstância pode tirar isso de você. E isso, minha querida, isso é liberdade de verdade. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora, um compromisso consigo mesma. Compromete-se a praticar essas lições, a aplicar essas técnicas, a trabalhar todos os dias para se tornar uma mulher que não se deixa dominar pela irritação. Não porque você quer ser perfeita, mas porque você quer ser feliz. Porque você quer ter relacionamentos saudáveis. Porque você quer envelhecer bem. Porque você quer ser aquela mulher que você admira, que você respeita, que você ama. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Eu estou aqui toda semana trazendo conteúdo que vai te ajudar a se tornar a melhor versão de você mesma. E tem milhares de outras mulheres assistindo isso agora, passando pelas mesmas coisas que você, enfrentando os mesmos desafios. Então use os comentários aqui embaixo para se conectar, para compartilhar suas experiências, para apoiar umas às outras. Porque juntas a gente é mais forte, e juntas a gente consegue fazer mudanças que parecem impossíveis quando a gente está sozinha. E olha, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, isso já diz muito sobre você. Diz que você é uma mulher comprometida com seu crescimento, que você não tem medo de encarar verdades difíceis, que você está disposta a fazer o trabalho necessário para ter a vida que você merece. E eu te admiro por isso, de verdade. Porque é muito mais fácil ficar na zona de conforto, continuar fazendo as mesmas coisas, culpando os outros pelos seus problemas. Mas você está aqui, você está buscando se tornar melhor. E isso é lindo, isso é poderoso. Então vai lá, aplica tudo o que você aprendeu aqui, começa hoje mesmo, agora mesmo. Da próxima vez que alguém fizer alguma coisa que normalmente te irritaria, para, respira, lembra de tudo que a gente conversou aqui. E escolhe responder de forma diferente. E vem me contar nos comentários como foi, quais foram os resultados, o que você sentiu, porque eu quero saber, eu me importo de verdade com a sua jornada, com a sua transformação. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, uma amiga, uma irmã, uma filha, compartilhe esse vídeo com ela, porque às vezes a gente não consegue falar certas verdades para as pessoas que a gente ama, mas um vídeo pode fazer isso por você. E você pode estar mudando a vida de alguém,
pode estar salvando um relacionamento, pode estar ajudando alguém a encontrar a paz que ela tanto procura. Então é isso, minha querida. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha te dado clareza, que tenha te dado ferramentas práticas para você começar a viver de forma... Lembra que você é valiosa, que você é poderosa, que você merece toda a felicidade do mundo e que essa felicidade não depende de ninguém. Só depende de você, das escolhas que você faz todos os dias, da forma como você decide responder ao mundo. Então escolhe a paz, escolhe a leveza, escolhe o amor. Não pelas outras pessoas, mas por você mesma. Porque você merece, porque você vale a pena, porque você é incrível exatamente como você é, e você só vai ficar ainda mais incrível quando você soltar essa necessidade de se irritar com tudo e com todos. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo, onde a gente vai continuar essa jornada juntas, sempre buscando ser a melhor versão de nós mesmas, sempre buscando viver com mais consciência, com mais amor, com mais paz. Tchau, minha linda, e lembra, você tem tudo o que precisa dentro de você para ser feliz, só precisa acessar isso. E agora você sabe como fazer.